Ei gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como se faz mais uma caneca, porque algumas pessoas me pediram fazer mais opções naquele vídeo de caneca de cactos. E também porque eu não tô em casa, na casa dos meus amigos, fui na cachorrinha deles, né? Então é um projeto bem mais fácil, que não faz muita bagunça, sabe? E eu fiz uma caneca de emoji de unicórnio, que é super fofa, dá pra colocar o que você quiser dentro, pode colocar canetas, ou dá pra usar como caneca mesmo. Então vamos lá pro tutorial? E vocês vão precisar de bastante massinha branca, eu usei massa Fimo, mas pode ser massa para biscuit, uma caneca, pode ser de porcelana ou um copo que você tiver, um rolinho ou alguma coisa para abrir a massa, um pincel e um verniz, eu vou deixar tudo no blog com o nome direitinho, uma espátula ou um palito para você fazer os detalhes e papel manteiga. Eu também usei um molde, que eu vou deixar também no blog, e massinhas coloridas, das cores que tem o emoji de unicórnio, né? E esse molde que eu fiz é simplesmente o emoji de unicórnio mais o tamanho da caneca. E para começar, eu peguei bastante massinha branca e fiz a cabeça do unicórnio. Eu fui comparando com o molde até ficar exatamente do mesmo tamanho e depois fiz um furo no meio e encaixei na alça, tentando não deixar nenhum espacinho entre a massinha e a alça. E nessa hora você não precisa se preocupar em deixar tudo lisinho, e sim deixar do mesmo tamanho, o mesmo formato que a cabeça do molde. Você pode colocar o molde na frente para ver se tá tudo certinho. Eu coloquei bastante massinha nessa parte de baixo para a caneca não tombar para frente, né, porque a cabeça é um pouquinho pesada. E novamente eu usei o desenho, né, da cabeça de unicórnio para fazer a marcação de onde ia ficar o pescoço, por exemplo. Você pode usar sempre para te ajudar, pra saber onde vai ficar o olho, onde vai ficar o chifre e tudo. E depois eu alisei tudo usando óleo. Você pode usar óleo de bebê, óleo de coco, óleo de cozinha, qualquer coisa, se você estiver usando a massa Fimo, tá? Mas se for usar massa de biscuit, é só você usar um creme para corpo para alisar. Aí eu peguei um pouquinho de massa e abri a uma espessura de 2 milímetros e depois cobri uma das laterais da caneca. É só tirar o excesso na parte de cima e na parte de baixo, juntar com a cabeça, né? E não deixar nenhuma bolha, tá? Entre a caneca e a massinha. Tenta deixar tudo direitinho, porque senão depois fica bolha, fica meio feio. E tenta deixar também a borda bem fininha, então tira o excesso de massa. E depois você ainda vai colar o cabelo. E atrás não coube direito, mas aí é só você empurrar e juntar a massinha que tá tudo certo. Porque depois você ainda vai colar a crina do unicórnio, né? E você pode colocar mais massinha onde você achar que tá desproporcional. Você pode até olhar a foto de um cavalo, por exemplo, na vista de cima, para você saber como é que é a cabeça. E depois eu alisei tudo usando óleo, e depois eu coloquei um pouco de massinha na parte de baixo, na frente da caneca, para ela não tombar. E para fazer as orelhas, eu peguei 2 coxinhas de massinha branca com o meio afundado, e essas coxinhas têm o tamanho da orelha no molde. Aí depois eu peguei uma coxinha de massinha rosa e coloquei no centro, e depois eu abri puxando com os dedos e usando uma espátula para ajudar. E como vocês estão vendo, eu coloquei a massinha em cima do molde, já seguindo o formato do desenho. Assim fica bem mais fácil, você não precisa criar da cabeça, né? Você usa o próprio molde. E para colar a orelha na cabeça é só você colocar em cima, dar uma apertadinha e depois juntar usando uma espátula ou um palito a massinha da orelha com a massinha da cabeça. Aí para colocar o cabelo é só você ir pegando a massinha, dando uma esmagadinha para ela não ficar muito alta e fazer a mesma coisa do outro lado, como se fosse um espelhado. E para fazer o focinho, eu fiz uma coxinha também de massinha roxa, um pouquinho mais escuro que o cabelo, e depois encaixei e tirei o excesso na parte de baixo. Eu coloquei também um pouquinho de massinha branca na parte de trás, para deixar mais retinho e mais proporcional. E eu fui colocando o cabelo na lateral, desculpa não filmar direito, depois eu vou mostrar melhor. Mas para fazer o cabelo é simples, é só você colocar a massinha em cima do molde, seguindo o desenho, e tire o máximo de excesso da borda para que ela não fique muito grossa. E se precisar, depois você ajeita com uma espátula ou um palitinho, usando o óleo de coco, no meu caso, né? E fui ajeitando, definindo melhor as divisões dos cabelos, alisando o corpinho e tudo mais. Igual eu tô fazendo agora do outro lado, eu coloquei um paninho e um papel para não esmagar tudo que eu tinha feito, né? E alisei tudo para ficar perfeito para agora eu começar a colocar o cabelo. Cabelo não, crina, eu falo cabelo o tempo todo, mas vocês entenderam, né? E nessa hora eu tô só colocando aleatoriamente mesmo, sem me preocupar muito com a forma, porque tanto faz, você pode criar a crina que você quiser. Ou pode fazer que nem eu fiz do outro lado, colocando a massinha em cima do molde, seguindo o desenho para ficar igualzinho ao emoji. E nessa hora não tem problema ficar com marcação de dedo e mais ou menos mal feito, porque depois você vai alisar e ajeitar com a espátula. Se precisar, você pode dar uma apertadinha e tirar o excesso de massa, né, da borda da caneca, que nem eu tô fazendo agora. E também você pode colocar uns pedacinhos de cabelo saindo de baixo.
É mais ou menos um triângulo de massinha, não sei. E depois de colar tudo, é só você alisar bastante com óleo ou creme ou água, né, o que você preferir, e ajeitar com uma espátula todas essas divisões. E para fazer o chifre, é só fazer um cone com uma massinha que sobrou e depois colocar faixinhas de massinha colorida ao redor dele. E eu sugiro que você use um arame bem mais fino ou nem coloque arame para não rachar a massinha depois que ela secar. E eu fui colocando as faixinhas coloridas começando da ponta do chifre até chegar na parte mais grossa. É só você dar a volta no cone com a faixinha e depois tirar o excesso de massinha e fechar atrás usando a espátula com um pouquinho de óleo e ajeitar tudo. E você pode usar as mesmas cores do chifre do emoji ou qualquer cor que você tiver em casa ou preferir. E para saber onde vai encaixar o chifre, é só você colocar o molde na frente da caneca, apertar bastante o chifre para ele não descolar. E agora só falta colocar os olhos e as narinas. Antes eu medi o tamanho dessas bolinhas pretas e também o lugar que elas iam ficar usando o molde. Aí é só você colocar as bolinhas no nariz, que antes eu tinha feito um furinho com um pincel. E se você estiver usando a massa fima, você precisa colocar no forno, mas antes limpe todo o interior e a borda, coloque a caneca no forno frio ainda e depois ligue a 135 graus Celsius ou a temperatura que a sua embalagem mandar. Eu deixei por 25 minutos, mas eu só tirei do forno depois que a caneca esfriou. Aí eu passei 2 tipos de verniz, só para garantir, porque os dois são à prova d'água, só que um é mais brilhante que o outro. Mas você pode usar, por exemplo, o vitral da marca Acrylex, que ele é ótimo, ele é à prova d'água. E ele fica ótimo em cima do biscuit. E é só isso. Depois de você passar em tudo e tiver seco, tá pronto. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei pra mim. Se inscreva aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. E se você fizer essa caneca, compartilhe no Instagram com a hashtag DIYIsabelleverona para eu poder ver a sua caneca. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Até que as orelhas não atrapalham muito não. Mais opções. Mais uma caneca